O Ao Ponto firmou uma parceria com a Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa criada pela ONU em 2000 que reúne empresas e organizações em torno de ações em frentes como direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Com a participação de convidados indicados pelo Pacto Global, em toda segunda-feira do mês, o Ao Ponto debate qual o papel das organizações e do poder público em direção à sustentabilidade corporativa. A relevância e a força da agricultura e da pecuária na economia brasileira já são conhecidas. Em 2020, o setor foi responsável por 20,4% do Produto Interno Bruto brasileiro e chegou a responder por 21,4% do PIB no ano anterior, antes da pandemia, quando gerou mais de R$1,5 trilhão de reais. No entanto, toda a agroindústria é penalizada por atividades ilegais. Ações criminosas comprometem a reputação do setor, principalmente quando estão em conflito com a proteção ambiental. A Polícia Federal de Altamira realizou hoje uma operação para desarticular um esquema criminoso envolvendo a grilagem de terras públicas dentro da terra indígena Ituna-Itatá, nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio. Mas a grilagem de terras é apenas uma das práticas ilegais que fragilizam a imagem do agronegócio. Relatório da Transparência Internacional Brasil, lançado em 2018 e que analisou relatórios corporativos das 100 maiores empresas do Brasil, mostrou que são necessários avanços para aperfeiçoar as boas práticas do setor. Nesse grupo, 24 empresas de 4 áreas ligadas ao mercado de alimentos e agricultura, açúcar e álcool, varejo, alimentos e bebidas e química, obtiveram nota 5,2, numa escala de 0 a 10, onde 10 indica práticas totalmente compatíveis e 0 totalmente incompatíveis. A Polícia Federal iniciou hoje a 4ª fase da Operação Carne Fraca, que investiga esquema de corrupção de fiscais agropecuários em 9 estados do Brasil. Segundo as investigações, pelo menos 60 auditores teriam recebido vantagens financeiras indevidas para beneficiar empresários do ramo alimentício. Por essa razão, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU escolheu a agroindústria para a adoção de ações coletivas, capazes de induzir empresas a assumir compromissos de integridade. O foco está na interação com o setor público local e com as cadeias de suprimento e logística. Mas de que forma isso pode ser feito e quais são os principais desafios nesse setor? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o engenheiro Reinaldo Gotto, chefe de compliance da BRF e ex-coordenador da Plataforma de Ação contra a Corrupção da Rede Brasil do Pacto Global. Fique com a gente. Reinaldo Gotto, quais são as maiores preocupações e riscos do setor do agronegócio no que se refere à corrupção aqui no Brasil? Bem, acho que inicialmente, é importante falar, que infelizmente, assim como dito, pela CEO global da ONU, em Nova York, a Sandra Odhiambo, a corrupção continua sendo um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento econômico e social, não só no Brasil, mas também no mundo. Não por acaso, em 2000 foram definidos os chamados 10 princípios norteadores do Pacto Global, e talvez o mais lembrado deles seja justamente o 10º princípio, que é uma convocação para as empresas, para o combate à corrupção em todas as formas, incluindo o suborno. Posteriormente, em 2004, 18 instituições financeiras de 9 países, inclusive o Brasil, reorganizaram esses 10 princípios em 3 critérios, hoje conhecidos como aquelas letrinhas, que estão sendo muito faladas sobre ESG, temas ambientais, sociais e de governança. Que tem norteado a preocupação com relação às práticas empresariais, e principalmente na letra chamada G de governança. Dentro desse arcabouço, em 2015, o Pacto Global da ONU definiu a chamada Agenda 2030 com 17 objetivos, e esses 17 objetivos têm também o combate à corrupção. Por que eu trouxe essa perspectiva? Principalmente porque o agronegócio ele tem realmente um grande impacto e grandes desafios e riscos relacionados a essas 3 letras. Muitas das agroindústrias estão em pequenos e médios municípios
e são normalmente os maiores empregadores privados e maiores contribuintes para os cofres públicos, né? Durante a pandemia, a gente pode observar, né, a essencialidade dessa indústria e com a necessidade de doações, de alimentos, de testes, de insumos, né? Mas também, né, essa indústria também tem grandes eventuais conflitos, vamos dizer assim, tá? Mesmo que aparente, devido ao nível de parentesco que existem as pessoas, tá? E também, né, o grande número das chamadas pessoas expostas politicamente, né, nesse segmento, né? Também esse segmento, né, tem uma questão da predominância de negócios familiares, né, com alguns sérios desafios, né, por parte da governança. Era brigas diárias. Várias vezes eu pensei em sair da fazenda porque eu estava perdendo essa relação com meu pai e filho, né? Eu estava perdendo um pouco isso daí. Então eu destacaria, tá, esses como sendo alguns dos desafios relacionados aos temas de corrupção, especificamente no setor de agronegócio. Agora, se o senhor fosse fazer um diagnóstico mesmo, o que precisa ser atacado de fato para melhorar, inclusive para gerar mais riqueza, mais produtividade e, obviamente, né, mais lucro para todo mundo da cadeia, não só para quem está no topo? Eu acho que iniciativas como essa do Pacto Global da ONU, né, são boas iniciativas justamente para a gente atacar alguns pontos fundamentais. E eu acho que o Pacto Global da ONU desenvolveu uma série de ferramentas essas consagradas pelo Banco Mundial, pelo World Economic Forum, né, por outras instituições internacionais, né, onde nós participamos também, como, por exemplo, o B20, né, as chamadas ações coletivas que são conduzidas pelo Pacto Global, tá? Não são só um agrupamento de empresas que se reúnem, né, para mostrar suas melhores práticas, né, mas são principalmente um exercício de humildade, né, um espaço onde as empresas podem aprender umas com as outras, com os erros, com as dores uma das outras, tá, e propor soluções em comum, né. Eu, particularmente, né, aprendi bastante, vamos assim, nas ações coletivas que eu participei em outros setores também, né, e aprendi também que a minha empresa pode melhorar, né, procedimentos em outras práticas, tá, de uma maneira às vezes até um pouco simples, tá. Um exemplo bem prático que eu dou, tá, é com relação ao código de conduta não só da minha empresa, mas dos parceiros também, né. Então acho que às vezes mais importante do que saber ou estipular, né, um limite de um brinde que a minha empresa pode dar, né, é entender, né, quais seriam os limites que uma outra empresa poderia receber, né? E vejo com bons olhos, vamos dizer assim, tá, que alguns setores específicos, tá, tem algumas limitações e regras bastante claras relacionadas a essas práticas. A Justiça Federal do Paraná condenou ontem 10 pessoas na Operação Carne Fraca. 6 são delatores. De acordo com a sentença, funcionários de frigoríficos do Paraná pagavam propina para fiscais do Ministério da Agricultura, que, em troca, aceleravam o trâmite de procedimentos e assinavam certificados sanitários sem fazer fiscalizações. O senhor acha que a gente pode dizer que o setor do agro vive aqui no Brasil uma crise de imagem? Se a gente pensar que tivemos recentemente denúncias de corrupção envolvendo grandes atores, por exemplo, na Operação Carne Fraca da Polícia Federal, temos também a questão do desmatamento, da grilagem de terras, tudo isso configura uma crise, uma fonte de preocupação para o setor do agronegócio? Com certeza é uma fonte de preocupação, né? E principalmente, né, sendo que o agronegócio é um dos principais responsáveis pela balança comercial favorável que o Brasil tem hoje. Mas, né, eu acho que em que pese, né, alguns poucos casos isolados, vamos dizer assim, tá? Existe uma excelência no agronegócio, né? E essa excelência, como eu disse, né, vão além necessariamente das vantagens naturais que o Brasil tem, mas também, né, de um processo bastante rigoroso, né, de quase mais de um século aí, né, do sistema de inspeção federal conduzido pelo Ministério da Agricultura também. Eu referencio aqui, tá, inclusive as palavras, né, do chefe de assessoria especial de controles internos, Dr. Cláudio Torquato, né, que coordena as iniciativas do chamado Selo Mais Integridade, que é uma iniciativa também muito interessante do Ministério da Agricultura, que olha não só para os temas de corrupção, mas também olha para os temas de sustentabilidade, tá? E ele menciona bastante isso, tá? Que assim, investir em integridade, né, reduz necessariamente os custos transacionais. Isso é uma parte fundamental para se formar parcerias internacionais. Essas parcerias internacionais dependem necessariamente da confiança do mercado internacional.
que tem confiado no Brasil, mas que sem dúvida nenhuma tem cobrado, e cobrado muitas vezes com razão, tá? Práticas cada vez mais transparentes e cada vez mais robustas por parte não só das indústrias brasileiras, também mais pelo governo nacional. Mas aí, nesse contexto, em que estágio está aqui no Brasil a discussão da criação de uma ação coletiva no setor do agronegócio, né? As grandes empresas já vêm conversando sobre isso há algum tempo. Quais devem ser as linhas gerais dessa ação coletiva? Eu acho que está bem avançado, tá? Dentro do Pacto Global, tá? Apesar do Brasil ser a quarta maior rede do Pacto Global da ONU, tá? Falo com bastante orgulho que o Brasil é a que tem o maior número de ações coletivas, não só históricas, mas em atividades, tá? Nós temos um grupo que tem discutido bastante, vamos assim, a melhor dessas práticas, tem corrigido uma série de políticas e procedimentos também, né? E estamos buscando agora, né, interessados em unir forças, vamos dizer assim, tá? Nesse movimento positivo para melhorar as práticas do mercado do agronegócio. Fortalecendo assim, né, mais que o setor está garantindo mais sustentabilidade e competitividade do Brasil no mercado global. Essas ações, elas têm sido reconhecidas não só dentro do Brasil, mas internacionalmente, né? E também falo com bastante orgulho, tá, que o Brasil é um dos poucos países que tem um sistema de reconhecimento dessas iniciativas por parte da iniciativa privada, né, através de instrumentos normativos do governo, tá? Como, por exemplo, né, o selo Proética da CGU ou o selo Mais Integridade promovido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Agora, Reinaldo, o agro é muito grande, né? O agro tem uma capilaridade enorme, desde produtores muito pequenos até essas indústrias gigantes que fazem o processamento e que são exportadoras do Brasil para o exterior. É mais fácil lidar com as empresas grandes e é mais difícil, portanto, fazer algum tipo de ação em prol da integridade nos produtores pequenos e médios? Essa capilaridade do setor, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios, né? Nós costumamos dizer que vivemos, né, numa cadeia viva, longa e complexa, como você bem mencionou, tá, com diversos atores, né, onde definitivamente, né, um único ator não vai conseguir necessariamente resolver todos esses problemas. Talvez um pouco diferente, né, dessa afirmação, nós grandes empresas, tá, nós procuramos muitas vezes copiar, né, as boas práticas das pequenas empresas, né, daquela empresa de dono, né, que dentro do seu círculo consegue comunicar de uma maneira bastante efetiva, consegue treinar e passar os valores fundamentais para os seus liderados, tá? Nós falamos normalmente, né, que o exemplo que vem de cima é bastante importante, mas o exemplo do gestor local e principalmente, né, dos parceiros da organização local às vezes é mais importante do que único e exclusivamente, tá, o movimento dos gestores principais, tá? Obviamente, tá, nós, grandes empresas, tá, temos uma obrigação com relação a fazer, né, comunicações mais efetivas, providenciar treinamentos e eu vejo com muito bons olhos também, né, as iniciativas não só do Pacto Global da ONU, mas de outras iniciativas como a Alliance for Integrity, o próprio Ministério da Agricultura, tá, a Câmara de Comércio Internacional e várias outras ONGs, né, que têm disponibilizado treinamentos gratuitos, fóruns de capacitação, tá, fóruns de discussões, né, justamente para melhorar as práticas do setor como um todo, tá? Porque, como vocês bem disseram, tá? Infelizmente, a prática indevida de alguns poucos podem afetar a imagem do setor como um todo. Pois é, a gente sabe que o Brasil vive um momento complicado em relação à sua imagem no exterior, né? Principalmente na questão ambiental e outros pontos também de princípios democráticos. E é claro que isso afeta o empresariado como um todo, mas o agronegócio muito diretamente, né? Porque a gente tem uma pauta de exportações muito forte. O senhor acha que uma iniciativa como essa, de uma ação coletiva anticorrupção, envolvendo os grandes atores do agro aqui no Brasil, poderia servir, inclusive, como um selo de qualidade e abrir portas no mercado no exterior? Com certeza, em que pese muitas discussões realmente, né, relacionadas à necessidade, né, de uma política pública, né, cada vez mais robusta para o tema de combate à corrupção e melhoria das práticas ambientais, eu vejo com muito bons olhos, tá, todos os esforços e avanços
da iniciativa privada, e não só da iniciativa privada, mas uma série de estatais dentro do Brasil. Recentemente, né, nós discutimos, participamos de vários fóruns internacionais, tá, frente ao CDE, e também organismos como o B20, que acabou de se encerrar com as suas sugestões. E eu diria que as empresas brasileiras, tanto do setor privado quanto do setor público, tá, têm práticas compatíveis ou até melhores do que a média de muitas empresas internacionais, né. O Brasil tem formado excelentes profissionais, tá? Tem sistemas de controles muito fortes, né? E, principalmente, né, tem um fortalecimento da governança de várias empresas do setor que se refletem, né, no aumento contínuo das exportações, principalmente por parte do agronegócio. Tem precedente no mundo de alguma ação na área de compliance no agro? Vocês estão se inspirando em alguma iniciativa semelhante fora do Brasil? Nós estamos nos esperando e acompanhando muito de perto, né, uma iniciativa promovida pelo governo alemão, chamada Alliance for Integrity, que também tem feito algumas rodadas, né, chamada Jornada Íntegra, para justamente capacitar, como vocês questionaram, pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas, né, têm grandes desafios relacionados à sua governança, estruturas muitas vezes familiares, com desafios, inclusive, de sucessão, mas que tem demonstrado um grande interesse e vantagens, vamos dizer assim, no fortalecimento da sua governança. Tá? Destaco que essas iniciativas elas têm trazido, né, uma discussão bastante importante com relação, né, à abertura de mercados em função da melhoria da governança, acesso ao financiamento, né, e também, né, possibilidade de exportações dessas empresas. Então, acho que o Pacto está sempre muito atento a essas outras iniciativas, tá? Iniciativas também, né, junto à Câmara de Comércio Internacional, aqui no Brasil, conduzidas pela CNI, que vem trabalhando também bastante, né, para a inserção do Brasil no grupo da OCDE. Nesse momento de pandemia, a produção de alimentos virou uma questão chave, né? O Brasil, por exemplo, voltou ao mapa da fome, a inflação dos alimentos afeta o poder de compra das famílias. Como é que os empresários do setor estão participando dessa discussão sobre segurança alimentar? E isso faz parte também do debate da ação coletiva? Todos os temas ambientais fazem parte, e de direitos humanos fazem parte da discussão da ação coletiva, tá? Acho que você mencionou um ponto que é bastante caro também para a questão do pacto, né? Ou seja, dentro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Não tem só a questão, né, do combate à corrupção, tá? Mas o primeiro objetivo é justamente, né, erradicar a fome, que é uma das grandes lutas. Em 2004, o índice estava em 9,5%. Chegou a 4,2% em 2013. Com o índice abaixo dos 5%, a Organização das Nações Unidas tirou o país do mapa da fome no ano seguinte. Mas em 2020, a fome voltou a atingir 9% da população. E nesse aspecto especificamente, né, eu acho que a agricultura do Brasil ele tem um papel fundamental. O mundo só vai conseguir alcançar a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável se o Brasil tiver um protagonismo muito forte relacionado a isso, né? Então, uma preocupação bastante grande da indústria com relação à rastreabilidade, justamente, tá? Para que não haja consumo de grãos ou produção indevida, tá? Em áreas de desmatamento indevido. Uma preocupação bastante grande, né? Com relação a esse relacionamento público-privado, né? E o setor também ele tem se destacado, tá, durante a pandemia justamente pelas ações solidárias, né? Se essa pandemia trouxe uma série de dúvidas, uma certeza ela trouxe, que é o aumento da desigualdade. E nesse aumento da desigualdade, eu vejo com muito bons olhos, tá, iniciativas trazidas pelo Pacto, que é justamente, né, uma mobilização de várias indústrias, principalmente do agronegócio, que fizeram doações vultuosas, tá, para justamente tentar minimizar bastante, tá, os efeitos bastante sérios relacionados ao período de pandemia. Qual é o tipo de compromisso que o empresário precisa assumir para participar dessa ação coletiva no agronegócio? E como é que o empresário chega até o pacto justamente para aderir e participar e assumir esses compromissos? O primeiro
passo, eu diria, tá, é entender os 10 princípios fundamentais do Pacto Global da ONU, né, que falam justamente, né, da questão não só da sustentabilidade, né, da questão dos direitos humanos, mas do combate à corrupção em todas as suas formas. Tá? Eu acho que um compromisso inequívoco da alta administração é sempre muito importante, mas muito mais do que as palavras ou a assinatura única exclusivamente de um executivo, é a atitude dessa empresa para enfrentar os problemas do dia a dia e principalmente, né, da transparência das atividades que sua empresa tem feito. O Pacto é uma plataforma bastante democrática, então acho que ela permite que as empresas elas se engajem de diferentes maneiras, ou através das plataformas de engajamento, ou até através, né, do processo de ser signatário, né? É uma das redes que mais cresce no mundo, se não a rede que mais cresce no mundo, e acho que existem várias portas de entrada, tá? Eu acho que o Pacto ele tem se profissionalizado cada vez mais, e pelas diversas redes sociais, tá, as pessoas podem acessar também, tá, os canais de comunicação do Pacto Global. Reinaldo Goto, chefe de compliance da BRF, ex-coordenador da Plataforma de Ação contra a Corrupção da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.